Bom, chegamos neste módulo onde nós vamos falar um pouco sobre tratamento de dados pessoais que são deixados pelos usuários dentro dos formulários de um site, tá? Esses dados fornecidos pelos usuários, é importante dizer que as plataformas elas não aceitam dentro das suas políticas de privacidade que você envie esses dados de forma explícita, ou seja, se um usuário deixar um e-mail dele, esse e-mail @gmail, @hotmail, né, qualquer plataforma que for de e-mail, esses dados eles são convertidos em uma sequência numérica, de forma que dentro da inteligência, né, esse valor ele seja tratado como forma numérica, e não como uma forma explícita desse e-mail. Ele é codificado de uma forma dentro de um modelo de criptografia que vai ser utilizado dentro da inteligência da Meta ou do Google, no caso, de uma forma que esse usuário seja anonimizado, né? Seja anonimizado. E os dados dele de comportamento, de tratativa dentro do site, em termos de navegação, né? Em termos de preferências, ele passa a ser tratado não como um, um dado que vai identificar a pessoa, mas sim num parâmetro geral em que possa esse comportamento ser estatisticamente colocado dentro de um estudo de comportamento, de uma forma geral. A não ser que você tenha dentro de suas campanhas uma relação, né, específica de cadastros que vai ser coletada, né, para você tratar esses dados, seja uma campanha de lead específica, e dentro desses parâmetros, né, você mesmo vai tratar esses dados, né? A própria empresa vai tratar esses dados, então ela vai ter posse desses dados, e sempre lembrando que a partir de um consentimento gerado pelo usuário, tá? Por isso que é importante ter nos formulários de cadastro uma um botão no qual o usuário possa marcar o seu consentimento, né, de que ele está permitindo, né, que o site ou que a plataforma vá tratar esses dados e por um determinado período de tempo, né, seguindo aí a Lei Geral de Proteção de Dados, né, da região. No caso, nós estamos tratando aqui do Brasil, então é importante que você defina esses parâmetros de consentimento, né, para que esses dados possam ser tratados, né, dentro das plataformas para distribuir anúncios, né, ou fazer algum tipo de análise, tá? Mas a partir do momento que o usuário deixa os seus dados ali, né? Para você mapear o rastreamento dele dentro do site, você precisa ter um formulário de consentimento, se você for pegar esses dados para fazer esse tipo de análise, tá? Fora isso, qualquer tipo de visitação no site, qualquer tipo de visitação em alguma página, ela vai ser tratada de uma forma anônima, né? Porque você não está tendo ali uma informação é, identificável daquele usuário, né? Imagine que você acesse um computador, né? E aí a partir daí você começa a navegar em um site e aí outra pessoa faz uso desse computador, né? E essa outra pessoa vai ter um outro tipo de comportamento, né? Ou seja, esse tipo de navegação, né, dentro de uma mesma máquina, né, onde o usuário não está deixando seus dados pessoais, né, qualquer tipo de navegação e interação dentro do site ela vai ser tratada como um, um dado anônimo, né, de navegação. E aí entra nas estatísticas globais que nós já estamos acostumados a ver aí dentro de geração de eventos
e visitação de página dentro do estudo do Google Analytics mesmo, ou dentro do gerenciador de eventos do Facebook, da Meta, ok? Então, como que nós vamos fazer essa tratativa de dados quando o usuário deixa as suas informações ou faz um login dentro da página ou faz uma compra, né? Para a partir desse momento o Pixel ou o Google poderem trabalhar isso de uma forma a tratar a questão do comportamento de um cliente identificável, no caso, né? Nós temos aqui dentro do Pixel da Meta, né, a parte de correspondência avançada, que nós vamos ver agora, tá? Essa correspondência avançada, ela é incluída dentro do Pixel, né, a partir de alguns parâmetros, né, desse evento aqui de inicialização do Pixel. E aí, dentro desse link aqui, que eu vou deixar para vocês aí nos estudos, a gente tem algumas referências de dados do usuário, né? Então, o e-mail, o parâmetro, né, que nós já estudamos lá na visualização, né, que nós temos eventos e temos parâmetros desses eventos. E dentro desses parâmetros nós temos os valores correspondentes a esses valores. Então, no caso aqui, se nós formos tivermos condição de coletar um dado de e-mail, né, o parâmetro vai ser aqui identificado como EM, tá? E aqui o valor dele, né, que vai ser colocado aqui como um e-mail de exemplo, tá? Ou um código aqui que ele vai ser gerado, né, no formato de hash, tá? O hash nada mais é do que um modelo de criptografia, tá? Onde vai ser convertido os dados informados pelo usuário em uma sequência numérica ou uma sequência de caracteres, tá? Então o parâmetro de e-mail a gente chama de EM dentro da Meta, parâmetro de nome FN, parâmetro de sobrenome LN, telefone PH, identificação externa. Aqui ele fala que um ID de membro de programa de fidelidade, número de identificação do usuário, ID de cookie externo, qualquer parâmetro relacionado a algum dado específico que você vá cruzar esse dado dentro da sua loja, né? Vamos supor que a pessoa fez um cadastramento e esse cadastramento dentro do código ele gerou um ID, um ID de cliente, tá? Que vai ser tratado dentro da plataforma de cliente, né? Se você conseguir de alguma forma dentro das tags do Meta, né? Do Google Tag Manager, né? Através dos eventos, dos parâmetros, né? Das variáveis, você pode coletar isso como external ID, no caso, tá? E aqui gênero, nascimento, cidade, se a gente rolar aqui para baixo, ó, nós temos várias informações que podem ser coletadas, tá? Não quer dizer que essas informações, todas elas podem ser coletadas, mas o máximo que for possível coletar, né, em termos de informação do cliente, para você associar a um modelo de comportamento do seu site, para construção de personas, etc., e puder fornecer isso, né, dentro do Pixel, para você depois criar públicos mais personalizados ainda, você pode conduzir essa identificação dessa forma que está aqui, tá? E isso aqui nós vamos colocar dentro do Tag Manager, dentro do Pixel que está configurado dentro do Tag Manager, nós vamos adicionar esses parâmetros aqui, né, da forma que está aqui. Lembrando que eu vou deixar todos esses modelos disponíveis para vocês fazerem a substituição de dados, tá? E assim facilitar o trabalho de vocês e o entendimento aqui do nosso estudo, ok? Então, feito essa identificação aqui de eventos, né, de parâmetros, nós vamos então coletar esses dados dentro das plataformas que vocês estiverem fazendo aí o estudo. E como que é feito essa coleta, né? Ela é feita a partir do momento que o usuário deixa os seus dados na forma de um login ou na forma de cadastramento dentro de um site, né? E a partir desse momento que ele faz esse cadastro, você pode coletar através das variáveis, né? Que nós já vimos, né? Como fazer esse tipo de coleta através de camada de dados ou então de busca, né? De informação através
de um código JavaScript, de um comando JavaScript. A partir daí, nós vamos identificar, colocar esses parâmetros aqui como identificação. No caso aqui, eu deixei três itens aqui de parâmetros, mas eu vou colocar só um, que é o e-mail, tá? Vou colocar o e-mail porque a gente já tem cadastrado aqui, nesse caso desse cliente. Então, nós vamos aqui abrir duas chaves, buscar. Na hora que nós digitarmos as duas chaves aqui, o Google Tag Manager ele já abre a lista de variáveis, tá? Para nós conseguirmos identificar qual das variáveis corresponde ao parâmetro que nós estamos buscando. Então, aqui no caso, seria o e-mail. Então, aqui eu já tenho aqui, ó, esse parâmetro, essa variável que corresponde ao e-mail do usuário quando ele faz um preenchimento de login, tá? Ou quando ele faz um cadastro no site, ok? Se nós tivermos outro tipo de parâmetro para buscar, então vamos supor que seja o nome do cliente. A gente vai colocar aqui FN, dois pontos, e colocar entre aspas, né, aspas simples, parâmetro, a variável correspondente ao nome do cliente. Tá? Aqui nós não temos cadastrada, mas quando você faz esse cadastro nas variáveis, ela aparece aqui na lista. Tá? Então, feito isso, a gente salva, né? Salva essa tag da forma que está aqui. E o que acontece a partir desse momento? Toda a navegação, né, feita pelo cliente, ela vai enviar para o Pixel, né, esses dados que são adicionados ali nesse cadastramento. Então, por exemplo, vou acessar aqui a loja que nós estamos usando como exemplo, tá? A loja que nós estamos usando como exemplo. E aqui a gente vê aqui na tag, tá? Na extensão do navegador, que existem já dois parâmetros de correspondência avançada do Pixel, que são cliente IP address e EM. EM corresponde ao meu e-mail de login, tá? Então, aqui dentro da navegação desse site, ele já identificou que eu estou logado, né, dentro do sistema dele, né? E a hora que eu entro, né, na hora que eu acesso esse site, ele já carrega ali a minha informação de e-mail anexada, tá? Que vai auxiliar o Pixel a identificar a minha navegação e vai auxiliar vocês, no caso, a converterem esse tipo de informação em públicos específicos para auxiliar aí no cadastramento das campanhas. Bom, no caso aqui da meta, eu vou abrir aqui de novo o Page View, tá? Para a gente ver aqui que não aparece o meu e-mail de forma explícita, mas sim um código, que a gente chama de hash. E como eu falei, é um dado que é convertido de uma forma criptográfica, ou seja, a minha informação pessoal ela vai ser enviada para o Pixel de uma forma que o meu dado não fique explícito no navegador. Tá? Então, vou entrar aqui na página do produto para a gente ver que a cada navegação, a cada evento gerado, ele associa, tá, ao evento esse dado, esse parâmetro avançado. Então, esse parâmetro aqui, de e-mail, no caso, dentro da inteligência lá do Pixel, da Meta, ele vai buscar, né, esse e-mail. Tá? Se eu tiver uma conta dentro da Meta, ele vai associar esse e-mail dentro da conta, tá, a um usuário da Meta, e a partir daí, os anúncios que forem veiculados, né, que são baseados no meu comportamento dentro da loja, vamos supor que eu visite aqui, né, a parte aqui de pulseiras, né, que eu visite sistematicamente essa categoria de pulseiras. Se você criar uma campanha para essa loja, tá, e
dentro dessa campanha, você selecionar um público específico para pulseiras, para usuários que visitaram a categoria de pulseiras, tá? Esse anúncio que você estiver veiculando, ele vai ser direcionado para mim, enquanto usuário, tá? No momento que eu estiver logado dentro da Meta, ok? Então, todos os usuários que fizerem esse tipo de navegação, tá, vão ser impactados com o seu anúncio, tá? Se o seu anúncio tiver um público específico para pulseiras, no caso, tá? Isso auxilia na condução da sua campanha para que você direcione o seu anúncio para públicos específicos e assim você tenha uma qualidade, tá, de alcance muito maior, porque no momento que você direciona para a pessoa certa, tá, as suas chances de ter um CTR maior, tá, e um aproveitamento da verba de campanha, tá, mais otimizada, tá, isso auxilia você na condução da sua campanha para que você tenha melhores resultados, tá? Tanto para Meta quanto para Google Ads, ok? Então aqui, no caso do Pixel, da Meta, a gente faz dessa forma, tá? A gente faz dessa forma, colocando, incluindo aqui esses parâmetros avançados manualmente aqui no Pixel, tá? No caso do usuário do Google, no caso do Google, nós vamos criar aqui uma sequência de set user data, tá? Esse comando aqui, set user data, ele corresponde ao envio de dados do usuário para a sua utilização em campanhas do Google Ads, tá? Nesse momento aqui, nós estamos utilizando um script manual, tá? Um script manual. Existe aqui dentro da Tag Manager uma situação em que você coloca esses dados dentro de uma variável, tá? Mas como nós vamos utilizar essa integração de forma manual para que você possa ter um controle daquilo que você está fazendo, tá? E possa entender como são processados esses dados, nós vamos optar pela indicação desses dados aqui, tá? Dessa forma que está aqui. Então aqui, por exemplo, nós temos e-mail, temos telefone, temos endereço. E no momento que você coloca dessa forma que está aqui, esses dados vão sendo enviados de forma de hash também. A própria plataforma ela se encarrega de fazer a conversão desses dados pessoais de uma forma criptografada, né? De um modelo de criptografia, para associar dentro da plataforma. Se a pessoa fizer um login dentro de algum produto da plataforma, tá? Esse comportamento possa ser mapeado no momento que essa pessoa também estiver fazendo um login, né, dentro de uma loja específica, de um site específico, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos aqui esse modelo, tá? E aqui esses dados de região, de cidade, tá? Nós vamos fazer esse mapeamento da mesma forma que foi feita para a Meta. No caso aqui nós temos mais opções algumas outras opções, né? Algumas correspondem também aos dados avançados da Meta, tá? Aqui no caso é o Google, mas essas informações aqui, elas podem ser também, tá, identificadas através dos parâmetros, tá? Dos parâmetros das variáveis que são cadastradas dentro do Google Tag Manager, tá? E da mesma forma que estão aqui, tá? Se você não tiver um telefone, não tiver um endereço, primeiro nome, cidade, né? Da forma que está aqui, tá? Ele vai associar somente a coleta desse dado aqui que está aqui, dessa informação que está aqui, que você conseguir coletar, tá? No caso aqui nós pegamos o e-mail, né? Não existe o telefone, não existe o endereço, os dados de endereço, né, que são correspondentes aqui ao primeiro nome da pessoa, cidade e região, tá? Vocês só vão preencher isso aqui se vocês tiverem condição de coletar essa informação, tá? Senão, não é necessário preencher, ok? Então aqui eu vou deixar salvo dessa forma, tá?
Google User Data. E a partir desse momento, exatamente o mesmo comportamento, né, o mesmo conceito, né, de navegação, de envio de dados, de processamento de dados, ele vai ser feito dentro das duas plataformas, tá? Na questão de dados de usuário. Lembrando ainda que a cada formulário de coleta de informações pessoais dos clientes, é necessário que a loja tenha bem explicada, bem definida, uma política de privacidade, explicando como são tratados esses dados, por quanto tempo eles são armazenados, tá? Dentro da loja, tá bom? E a partir daí eles vai ser iniciada aí uma parte estatística, tá? Que vai corresponder aí no caso a janela de dados, né? A janela de tempo, né? Que corresponde ao período que esses dados forem armazenados dentro das plataformas, que tem que ser igual ao tempo de armazenamento desses dados dentro da política de privacidade da loja ou do site, tá? Então é importante ter essas informações bem definidas para que você possa configurar de forma correta, né, os ambientes do Google Analytics e do Pixel, né, da Meta ali, no caso, os seus públicos, né, o tempo de expiração desse público, né, a janela de armazenamento de dados desses públicos, ok? Então é isso, essa parte de dados pessoais dos clientes e a parte de funcionamento, tá? Dessas informações, tá? Que vão auxiliar vocês nas campanhas, no direcionamento das campanhas que vocês estiverem né, planejando dentro do escopo de trabalho.